Tava bonita, o céu cheio de estrelas, nenhuma palavra ou escrita poderia descrevê-la. Uma emoção tão rara acontecia naquele instante, nada tão impressionante, nada em minha vida tão intenso. E de repente, um silêncio. Os olhos de todo mundo se voltou naquela hora na direção de uma senhora que quase ninguém conhecia. Ela trazia na face uma profunda tristeza, pediu licença e com tamanha delicadeza se dirigiu a Maria. Desculpe de eu chegar aqui agora. Sou intrusa, pecadora, isso eu sei. Eu vim em busca de uma tal senhora que meu filho me dizia que era mãe de um rei. Eu disse pro meu filho: traga ele em nossa casa, filho. Nada nem ninguém engana o coração de mãe. Eu posso até dizer se segues algum homem errado, ou se você deve seguir seu coração. Meu filho não ouvia as coisas que eu dizia, me acariciava os cabelos e beijava minha mão. E hoje terminaram os seus dias. Meu Deus, quanta solidão. Eu sou a mãe de Judas. Meu coração tá sangrando, pois foi embora meu rouxinol, meu rebento, e ele foi infeliz. Numa rajada de vento, numa chama sem luz, eu vim aqui, vim pra te conhecer, Maria. Ah, Maria, você é a mãe do melhor amigo do meu filho. Judas me falou de ti, como quem fala de um grande abrigo. Você também perdeu sua flor, então sabe de mim. Me abrace, me toque, me dê sua mão, Maria. Hoje eu preciso do seu abrigo. Perdoe minha canção, que é tão triste. Não chora não, mulher. Deixa que Deus vai dar jeito. Nossos filhos não têm defeito, ainda mais quando lembramos daquelas coisinhas pequenininhas mamando no peito. Como é que a gente iria imaginar que eles estavam sujeitos aos malefeitos e maldades do mundo? Olha, mulher, foram quase 3 anos que nossos filhos ficaram juntinhos quase todos os dias. E aí, o coração dessa velha Maria às vezes quase parava, às vezes quase explodia, só de ouvir as más línguas dizendo que mais dia menos dia iriam pegar os nossos meninos. Será que os nossos meninos sabiam, mulher? E por que é que o seu filho iria trair com um beijo alguém que brilhava como um relampejo e todo mundo via? Todo mundo via. Até o forasteiro sabia o que o meu menino Jesus fazia. Olha, mulher, não chora, não chora. Eu vou te lembrar agora aquela poesia linda do nosso vizinho. Nossos filhos não são nossos filhos.
São filhos da ânsia da vida. Vêm por nós, mas não nos pertencem. Podemos até abrigar seus corpos, mas não as suas almas. Nós somos o arco na mão do grande arqueiro. Sejamos bons arcos, mulher, é o bastante. A vida não sabe andar para trás. E olha, confiai teu filho às ondas, assim como eu confiei o meu. Pode fazer a prece. Lindo, lindo. E assim, depois dessa linda canção nos envolvendo, vamos manter as vibrações de amor, de harmonia e pedir que possa se estender pela Marisa, para que ela possa fazer o seu estudo e cada um de nós possamos juntos vibrar essa energia de amor e deixar expandir por todos os cantinhos do planeta. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Gostaram da música? Linda. Já é para preparar o nosso ambiente, Linda. para que a gente possa começar a adentrar a ambiência da Galileia, a ambiência das mulheres que conviveram com Jesus. Então, vamos lá, podemos já começar? E trazer Bibi Ferreira foi um brilho extra, um plus a mais nessa introdução. Parabéns, Marisa. Com certeza. De antemão. A leitura dela está O linda. poema no final que ela declama é de Khalil Gibran. Lógico. Tô derretida aqui. Sério, cai lágrimas dos olhos. Isso, agora eu quero... Aqui. Esse singelo estudo que eu já fiz faz tempo, vai lá para cima, se chama As Mulheres no Evangelho. E ele vem dar uma pequena pincelada nas mulheres que passaram no Evangelho, nessas que foram conhecidas. E também a gente falar um pouquinho nesse entremeio das que não foram conhecidas, mas que foram muitas as mulheres que passaram junto a Jesus quando ele esteve na Terra. A Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela diz assim: cabe à mulher uma importante cota de contribuição com a obra de Deus, oferecendo a sua sensibilidade, a sua inteligência em favor da vida. Foi o espírito Teresa de Brito que disse nessa obra do Zé Raul Teixeira. Na época de Jesus tinha umas regras, né? Que eu não sei se vocês vão conseguir ver similaridade, porque para mim pouca coisa mudou. Naquela época, a exclusão da mulher totalmente da vida pública, ela não tinha voz nenhuma. Tá, hoje nós temos só um pouquinho, bem pouquinho, né? Era tratada com muita desconsideração, era julgada e muitas vezes sofria o apedrejamento em praça pública, sofria mutilações, era vítima de violência doméstica, inclusive de seus filhos varões, quando já eram adultos. Em alguns países ainda permanecem com esses costumes bárbaros, mas essa barbaridade já não é mais institucionalizada em muitos países do mundo, o que significa que nós vemos avanço na humanidade. Países ditos civilizados também discriminam ainda mulheres, e a violência doméstica contra a mulher tem aumentado de dia para dia, principalmente nesse período de pandemia, demonstrando seu estado ainda reminiscente de barbárie. São poucas as referências à presença das mulheres nos tempos de Jesus. E quando eu falo tempo de Jesus, é o tempo em que ele esteve na terra corporificado. Algumas dessas mulheres sequer teve o próprio nome citado.
A sociedade era extremamente machista. Um destaque sempre era para os peitos masculinos. Engraçado é que ontem eu acabei de assistir uma série no Netflix chamada Bonita Demais, que fala muito desse machismo, mas do Rio de Janeiro dos anos 50, 60, 70. A mulher sempre relegada a um plano inferior. A mulher cabe ser um ornamento e ser uma empregada e servir na cama e na mesa. As poucas passagens onde a mulher aparece permite que sejam identificadas pela situação em que se deu o seu encontro com Jesus. Claudinho não quer ir. Desculpa, gente, só um instante. Maria, que era mãe de Tiago Menor, Salomé, essas foram as nominadas que nós conhecemos, né? Salomé, a mãe de João e de Tiago Maior, que eram primos de Jesus, e as anônimas, a mulher samaritana, a viúva de Naim, que Jesus devolve a vida ao seu filho considerado morto, a mulher adúltera, que Jesus foi o único que não a condenou, dizendo que aos que a acusavam para que atirassem a primeira pedra, quem estivesse sem pecado, a mulher hemorroíça, que foi aquela que ficou anos e anos sofrendo uma doença, provavelmente hemofilia, uma doença outra que proporcionava grande sangramento, e que por já ser mulher, e a história dela conta que ela era viúva, ela já era duplamente, triplamente excluída. Era mulher, era viúva e era doente de hemorragia. Então, ela era considerada mesmo impura. E ela foi perdendo tudo que ela tinha. Ela foi perdendo tudo que ela tinha, perdão pelo barulho, e depois viveu numa situação de mendicância. Quando se encontrou com Jesus, ela se encontrou com Jesus e se jogou para cima dele para tocar-lhe as fímbrias do manto, numa atitude de extremo fé, devoção e também de coragem. Porque a mulher, na situação dela, que tocasse a um homem, era passível de apedrejamento, do julgamento e apedrejamento em praça pública. Teve também a mulher de Tiro, do Vale do Sidom, que roubou a Jesus as migalhas dos seus ensinamentos. Teve a filha de Jairo, que também não foi nominada, que Jesus a atendeu, dizendo aos pais que ela não estava morta, mas desnutrida também, recomendando que dessem alimento. Ela não estava nem em estado de catalepsia. A menina estava desnutrida. Teve a sogra de Pedro, que foi curada por Jesus, de um forte estado febril, e que no livro Jesus no Lar, ela protagoniza um dos ensinamentos mais bonitos de Jesus, que foi a sogra de Pedro, quando chegou para Pedro e para Jesus e perguntou por que ele não levava logo os filhos dele para se assentar à direita dele. E Jesus aproveita esse arrobo, porque ela achava que Jesus era rei, mas rei no entendimento do poderio humano. Então, ela pediu que os seus filhos se assentassem à direita dele, né? Então, ele aproveitou este equívoco e ele ensinou para ela que para estar à direita do Pai era preciso renunciar. Foi um ensinamento precioso naquele momento que Jesus deu. Temos também a Maria, a Mãe Santíssima, a mãe de Jesus, citada também Maria de Madalena, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que Jesus se hospedou várias vezes na casa desses irmãos, eram muito próximos a Jerusalém. E Marta, de vez em quando eu falo aqui para o Cláudio, né? Eu brinco com ele, está dando uma de Marta. Por que eu falo isso? Porque Marta, não que dar uma de Marta, nesse caso, né, como eu falo, seja algo ruim. Marta era uma mulher operosa, ela cuidava das coisas, assoviava e chupava a cana nas suas lides domésticas, acompanhava o mestre. Mas quando Jesus se hospedou na casa dela, Maria, a sua irmã, teve o feeling de ficar ajoelhada escutando Jesus, aprendendo, bebendo na fonte, enquanto ela andava na azáfama doméstica, e ainda reclamou disso. Jesus, mais uma vez, em verdade vos digo que
Maria ficou com a melhor parte. Isso é um ensinamento muito importante, porque quando nós estamos encarnados na Terra, às vezes nós nos detemos nas miragens do caminho, né? Nesse deserto dessa vida aqui. Então, é muito importante que a gente lembre essa lição e atente para que a gente fique no caminho de Jesus e faça como Maria. Beba dele, da fonte dele. Teve a samaritana, teve Joana, a esposa de Cusa, o pretoriano, procurador, né, de Herodes. E certamente não foram essas somente as mulheres que Jesus socorreu, que Jesus amparou. Ele amparou mulheres desorientadas, mães aflitas, viúvas desamparadas, meninas órfãos que procuravam refúgio, consolo e orientação. Eu também devo citar que no livro Mulheres Fascinantes, ditado pelo espírito Leão Tolstói, a médium Cirineia Maffei, ele fala também de 3 prostitutas, Lia, Isabel e Marta. Essas 3 prostitutas, que Jesus eram adolescentes e foram prostituídas por sua madrasta, por ciúme, ele descreve nessa história que essas 3 prostitutas, quando souberam, entraram na prostituição e se sentiam vilipendiadas, logicamente, porque não foi uma escolha, né? Elas foram, né, levadas a isso, obrigadas a isso, exploradas a isso. E quando elas encontram com Jesus, sabe da presença do Mestre, né? Vão ao seu encontro e que eles ensinam para elas e elas dizem, então nós vamos largar essa vida. Jesus olha para elas e faz com que elas recordem vidas passadas e digam para ela, e diz assim para elas, semei o meu reino de luz aonde vocês estão. E elas fundaram uma primeira casa do caminho nos fundos de um prostíbulo. E depois o prostíbulo, com o tempo, fechou e só ficou essa casa do caminho. Então, Jesus deu voz a todas as mulheres que passaram por ele. Os evangelhos afirmam que muitas mulheres seguiam Jesus em suas andanças pela Galileia e auxiliavam com seus recursos a comprar mantimentos para os auxílios aos necessitados. Então, Joana de Cusa, que era mulher do procurador de Herodes, era uma dessas mulheres. Também no livro Mulheres Fascinantes. Gente, eu estou falando muito alto? Ou muito rápido? Tá perfeito, Marisa. Tá ótimo. No livro também Mulheres Fascinantes, o Leão Tolstói se refere a Rebeca. Rebeca nada mais era, nada mais foi ou é o espírito que veio ser a neta da viúva do gasofilácio. Rebeca, assim que a avó deposita sua moedinha no gasofilácio do templo e faz a sua oferenda, ela morre e não consegue voltar com a caravana. E a menina, essa menina, a neta, ela tinha apenas 14 para 15 anos e ela foi sequestrada, teve um sequestro relâmpago, porque se distanciou um pouco da caravana na saída da cidade de Jerusalém, e um daqueles homens vagabundos pegou ela por trás, a sufocou e a estuprou e a violentou por uma noite inteira e a jogou na rua. E na porta do templo, ela foi deitar, né, toda rasgada na porta do templo, procurando se na manhã seguinte ela procuraria ser socorrida por um daqueles homens santos do templo, e eles a acordaram chutando, a confundiram com uma prostituta, chutaram bastante, lhe jogaram uma moeda e lhe indicaram a direção de um prostíbulo. Rebeca, então, foi nessa direção e, dentro desse prostíbulo, não se prostituindo, porque pediu para ser a mais humilde das servidoras, ela foi lavar o chão e ser a cozinheira, ela conheceu Jesus nas cercanias de Jerusalém e levou também o seu evangelho para dentro do prostíbulo e, mais tardiamente, para o seu marido, que se tornou senador romano. Já em Roma, ela financiou as primeiras obras da Casa do Caminho, da Igreja do Caminho em Roma. E ela e seu marido e seus filhos foram acusados de cristãos quando começou as perseguições por Nero,
mas eles se salvaram, porque Jesus falava com ela, diretamente com ela, né? Ele já tinha sido crucificado, ele falava com ela através de sua mediunidade, e ele dizia, não, a vocês está reservado espalhar a minha semente no caminho. E ela, os filhos e o marido, também tiveram em Roma uma casa do caminho, e por muitos anos eles evangelizaram gerações. Rebeca também não passou a história, mas esteve nos evangelhos de Jesus. Era por causa disso que pais e maridos consideravam que Jesus as havia enfeitiçado, porque as mulheres andavam assim, tipo uma entorragem atrás de Jesus, elas o seguiam e derramavam esses maridos a sua indignação e seu ódio contra ele. Imagina, né, o clima. Muitas passaram a seguir seus ensinamentos sem abandonarem seus próprios compromissos familiares. Sofriam em silêncio a incompreensão alheia e as humilhações a que elas estavam sujeitas. Ansiando por uma vida mais espiritualizada, Jesus as encantava, já que entendia profundamente a psicologia feminina e as orientava com amor e com muita sabedoria. E a maior parte delas, devo acrescentar, Jesus proporcionava, quando as encontrava, que elas visualizassem as razões e os porquês de estarem vivendo aquele momento como elas estavam vivendo. O Espírito Mariana de Jesus, se intitula Mariana de Jesus através do médium Carlos Abrantes, ele tem um livro muito legal que diz Quando a Meta é Ser Feliz, As Mulheres do Caminho. Se vocês puderem baixar, acho que tem em PDF, vale muito a pena. Nesse livro diz que sempre que a comitiva se aproximava de alguma paragem, eram elas, as mulheres, que chegavam primeiro, a fim de preparar o repouso do Senhor. O Senhor andava, as mulheres chegavam, algumas iam na frente, quase como que batedoras. Elas mostravam o melhor lugar para montar o acampamento, entre aspas, né? E providenciavam a comida, providenciavam quem vai, quem não vai, organizavam tudo. Organizavam os caminhos das caravanas, ofereciam seus préstimos financeiros. E eles, os apóstolos, foram chamados pela palavra. Os apóstolos foram chamados pela palavra. Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Mas as mulheres, as servidoras fiéis de Jesus, elas foram convocadas pelo olhar. E o olhar é a janela da alma. Por que será que Jesus fez assim? É uma provocação para vocês falarem comigo mais tarde. Numa época em que as mulheres geralmente eram tratadas como inferiores, o Evangelho de João nos revela que Jesus tratava as mulheres com compaixão e muito respeito. Jesus foi o maior defensor do sexo feminino no mundo. João destaca a compreensão que Jesus tinha das diversas circunstâncias da vida delas e registra as bênçãos que cada mulher recebeu por sua fé nele. Espíritos amigos nos trazem mais informações sobre essas mulheres. Se vocês quiserem estudar mais tarde, no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, Boa Nova, esse do Carlos Abrantes, quando a meta é ser feliz, traz mais informações dessas mulheres. A fé exercida por Maria precedeu o que foi considerado o primeiro milagre público. João apresenta Maria bem no início do seu evangelho, nas bodas de Caná, e contém um tributo à fé exercida por Maria. Maria, cargo de responsabilidade naquele momento. Quando os convidados quiseram um vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Essa passagem sugere que quando se virou para Jesus pedindo ajuda, Maria pode ter respeitosamente esperado o seu primeiro milagre. O relato, então, descreve a contínua fé exercida por Maria ao instruir os servos a obedecerem a Jesus. Tudo fazei quanto ele vos disser. Joana de Cusa,
que é a nossa Joana de Ângeles, para quem não sabe, a esposa de Cusa, o procurador de Herodes. Joana de Cusa era profundamente infeliz no seu casamento, ela era desrespeitada, era traída publicamente, ele era uma pessoa estovada, violenta, perdulária, tinha muitas dívidas, era um jogador inveterado. Claudinho, não estou conseguindo de novo. Não quer aparecer a setinha. Não quer ir. Ah, foi. Quando Joana se... Obrigada, amor, desculpa. Quando Joana se encontrou com Jesus, ele a curou de uma doença que não está especificada, ou a libertou de um espírito mau que controlava a sua vida. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Então, Joana decidiu seguir Jesus. Ela escolheu colocar em risco seu estilo de vida confortável para tornar-se uma seguidora de Jesus. Mas Jesus disse-lhe que, no momento, a sua tarefa maior era junto da família. Só um instantinho, gente. Voltou. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, ser fiel. Isso me lembrou a fala do seu Dalton ontem à noite, quando ele contou aquela história da mãe da dentista que foi servir a pena que lhe foi computada pela justiça no lar de Frei Luís. Quando a Nádia perguntou, elas ficaram, seu Dalton? E ele falou, não, mas não é isso que Frei Luís quer. Frei Luís quer que as pessoas sigam o caminho de Jesus. Ele vai e abençoa. E foi isso que Jesus fez. Vai, filha, ser fiel. Joana de Cusa terminou seus dias em grande miséria, morrendo na fogueira por ser cristã, juntamente com seu filho em Roma. O filho, na hora suprema do sacrifício, pede para ela abjurar a fé cristã, mas ela se mantém firme. Morre, mulher, disse o soldado, morre com esta fé. Não te ensinou outra coisa esta crença a não ser morrer? Perguntou o escárnio. E com o corpo quase todo em chamas, Joana ainda encontra forças para dizer, ensinou-me também a vos amar. Morro vos amando, vós que estás me matando. E depois... Peraí, eu acho que eu voltei muito. Essa foi a história de Joana de Cusa. Agora nós temos mais uma personagem. Depois de viajar sob um sol escaldante, Jesus parou para descansar e beber água. Lá no poço de Siloé, se eu não me engano. E iniciou uma conversa com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram considerados pessoas de má vida. No poço, e pediu-lhe água para beber. Como podes tu, judeu, me pedires água para beber? Eu, que sou samaritana. Eles eram tão excluídos, tão estigmatizados, que eles já tinham introjetado dentro dele que eles eram desprezíveis. Por isso que ela pergunta dessa forma a você. Tu, judeu, me pedes água? Então Jesus ensinou-lhe que ele tinha água viva. Essa que faz a gente sentar aqui toda tarde, em vez de assistir sessão da tarde comendo amendoim. Chocolate. Essa fé viva que faz a gente pegar o trem correndo, deixar o abraço gostoso da amiga lá em Paris, que vai embora, e correr para poder escutar o ensinamento. Essa água viva que Jesus dá, que faz com que a gente, embora não tenha um sorriso largo, porque a dor que campeia no mundo seja muito grande, nós acordemos de manhã, todos os dias com esperança, porque é este Jesus que nos descedenta. Essa água viva, essa esperança no futuro, essa esperança que está crescendo e nos modificando no agora. E que aqueles que bebessem dessa água jamais teriam sede. Intrigada, a mulher fez mais perguntas.
Jesus Cristo, então, revelou a vida passada da samaritana e de seu relacionamento pecaminoso atual, porque ela estava no seu 5º marido, e ela tinha tirado, esse último marido, ela tinha tirado de uma família, de uma mulher que tinha muitos filhos, e deixado essa família desamparada. E ela não era casada com ele, isso era considerado um pecado, né? Por acaso és o Messias? Ela perguntou. A samaritana, desprezada por ser mulher, estrangeira, impura e de má conduta, Jesus se revela então como Messias. Gradualmente, ao longo da conversa, ela adquiriu um testemunho da sua divindade. Ela se converte então numa apóstola e dá aos outros samaritanos de seu povo testemunho de Jesus. E ela, a partir daquele momento, nos conta a história, né? Que a partir daquele momento a samaritana se converteu numa mais nova apóstola. Ela converteu a muitos, ela teve uma casa do caminho, ela teve uma vida linda. Jesus mostrou também compaixão pela mulher apanhada em adultério. Os fariseus agiram de forma rude, os fariseus, os homens religiosos. E Jesus a tratou com compaixão e respeito. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou? Quem não se equivocou e se equivoca? Quem não faliu e fale todos os dias? E foi esse mestre que acolheu essa mulher. Alguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Vá e não peques mais. Estando Jesus em viagem também, ele entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. A irmã dela se chamava Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada com a lida, veio a Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só servir? Diz-lhe que me ajude. Isso é um quadro pintado na Idade Média. Maria escolheu a boa parte porque concedeu o valor preciso às necessidades de hospedagem e alimentação. Mas a maior parte do seu tempo, os esforços e energias foram canalizados para o que foi essencial. O Cristo encontrava-se presente em sua casa por algumas horas. Talvez não mais o visse naquela reencarnação. Assim, por que perder esses instantes tão especiais para não se dedicar mais tempo às coisas materiais, ainda que estas fossem importantes? É o que eu falei no início. Muitas vezes, concedemos demasiada importância às coisas da matéria e nos esquecemos e nos embalamos e nos iludimos com as visões, com as miragens do caminho, nesse deserto escaldante, que é o deserto da vida física, da paisagem física da Terra. Muitas miragens, muitos brilhos falsos nos aparecem e nos distraímos e nos esquecemos do verdadeiro caminho e às vezes nos perdemos. Maria de Madalena, a revivida de Magdala, que o Luciano falou com tanta propriedade. No livro Primícias do Reino, fala dela com muita particularidade. Seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, ricos negociantes, opulentos senhores de terras e de escravos, funcionários de alta categoria da administração herodiana que lhe depositavam no regaço moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros, presentes exóticos. E ela se dava ao luxo de escolher quem lhe aprovesse e se tornou a detentora dos segredos dos fariseus, aqueles que baixavam a cabeça na rua e com ares pudico, às vezes até cuspiam, mas que a buscavam embuçados nos mantos negros nas horas mortas da noite.
Isso está no livro de Humberto de Campos, no capítulo 20, Boa Nova. Maria de Magdala, ou Madalena, contudo, não era feliz. Sua surda tristeza minava, entregando-se por vezes, dias seguidos, a profunda amargura. Espíritos infelizes a tomavam em noites variadas, deixando-a aliada, olhos perdidos no mistério insondáveis de distâncias. Serva de confiança, dedicada e fiel, fala sobre o Rabi, que andava pelas estradas da Galiléia e da Judéia. Sentiu a esperança renascer e, ante a informação que aquele Rabi convivia com os pecadores excluídos, ele viera para encontrar o que estava perdido. E lá foi ela. Simão se enche de cólera ante o epílogo desastroso do seu jantar. Teme Simão, não o apóstolo, Simão, um dos fariseus. Deu um jantar em honra de Jesus para o perder. Maria de Magdala adentra esse jantar e lava-lhe os pés com os cabelos e lhe perfuma. Ela o conhece muito bem, como a tantos outros que ali se apresentam como homens de honra. Por favor, desliguem o microfone. Já ansiava por algo maior e pela vibração espiritual superior do Cristo. Ela se transforma. Quando a luz se faz, a sombra se dissipa. A imantação energética em que ela estava envolvida era a imantação crística. Que novo amor era aquele apregoado aos pecadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso de alento e em desalento. Entretanto, seu convite amoroso parecia lhe ressoar nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida. E ela o ouviu. Ela se juntou aos que seguiam o Messias. Permaneceu de pé junto à cruz, junto a Maria e a João. E quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. A Madalena designa a missão de anunciar aos discípulos sua ressurreição. Pela lei judaica, a mulher não poderia servir como testemunha. E Jesus, então, neste momento, valorizou o testemunho das mulheres. Foi por isso que os outros não se convenceram. Jesus, ao vencer a morte, homenageia a antiga cortesã de Cafarnaum. Ninguém como ela assimilara tão rapidamente seus ensinos. Ninguém melhor soube se desvencilhar dos vícios e desprender-se das coisas do mundo. Passando a viver no Vale dos Leprosos, em breve tempo, sua pele apresentava igualmente as manchas, e sentindo o termo de sua tarefa, Maria de Magdala abandonou. Uma noite atingindo o alvo das profundas dores que sentia, ela foi desencarnar junto aos que amava e Jesus a recolheu brandamente nos braços. Já passaste, Maria, da porta estreita, amaste muito. Vem que eu te espero. Luciano mostrou isso pra gente. Maria, a Mãe Santíssima, todas as religiões da terra cristãs reverenciam com extremo carinho e profunda gratidão a figura ímpar de Maria de Nazaré, a rosa mística do Oriente. Maria e Isabel falam dos meninos. E o espírito Humberto de Campos narra num de seus livros uma importante visita de Isabel e do seu filho, João Batista, que fizeram ao lar de Jesus em Nazaré, propiciando um oportuno encontro entre as duas crianças que revolucionaram o mundo. Olha o diálogo. A meu ver, essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria. Espera aí, só um instantinho. O diálogo entre as duas primas é muito significativo. O que me espanta, dizia Isabel com caricioso sorriso, é o temperamento de João.
dado as mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós junto das águas e de outras em conversação profunda com os viajantes que demandaram a Samaria ou às aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrarei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Perdoe. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ele se refere a João. Sua choupana, mais tarde, Maria foi-se com João para Éfeso, que se situa na atual Turquia. E a sua choupana lá era conhecida como a Casa da Santíssima. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam sua bênção, a bênção de seu carinho. O último capítulo do livro Boa Nova é dedicado a Maria. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos os que fossem devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas de sua alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Seus olhos se umedeceram de ventura sem que se conseguisse explicar a razão de sua emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento: minha mãe, vem para os meus braços. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria, mas com boas-vindas no seu reino de amor, mas as extensas multidões de entidades angélicas que cercavam Maria, cantando hinos de hosanas e de glórias. Maria foi fazer um último passeio não, a última visão daqueles que estavam para serem atirados ao circo. Chegou perto de uma jovenzinha e disse: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. Ontem seu Dalto falou disso para nós. Quando a boca doer, quando o corpo doer, cantemos como temos cantado e convertamos as nossas dores para as alegrias futuras do céu. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da Mãe Santíssima. E daquele momento em diante, nós estamos sob a sua tutela direta. Por essa razão, meus irmãos, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume
do livro Boa Nova. Meus irmãos, eu sei que eu vim falar mais do mesmo, mas hoje eu tive muita vontade de falar dessas mulheres. Das mulheres que o seu Dalto tem nos falado, que passam no Frei Luís, das mulheres que passam na nossa vida, nas mulheres que nós somos, nas mulheres, inúmeras mulheres que nós estamos criando, quando nós tutelamos alguém para ensinar, quando nós estamos falando, quando alguém vira e fala, você é minha inspiração, isso é de uma responsabilidade que eu chego a regalar o olho desse tamanho assim, porque vejo em mim mais responsabilidade, né? Então, que a gente não se esqueça que hoje quem está aí envergando a veste masculina já envergou a feminina e que no futuro próximo estará envergando de novo. E nós somos as mães do mundo. Nós somos o arco, como disse o poeta. Nossos filhos são as flechas. E nós temos grande responsabilidade para onde dirigimos as nossas flechas e como dirigimos as nossas flechas. Que Jesus nos abençoe, porque a missão é muito grande. Olha só, quero só dizer que mãe não é só aquela que pare. Mãe é aquela que olha para o outro e dá de si mesmo. Então, todos nós somos mães. Mesmo aqueles que estão envergando corpos masculinos. Porque mãe é aquela que dá de si. E dá de si, todos nós damos. Não é verdade? Eu acabei por aqui. Lindo, Marisa. Parabéns, Vamos ver o pessoal muito falando. lindo. Eu ia falar isso, Cláudia. O Cláudio colocou no chat que tem os pães. Eu ia escrever isso lá. Tem pão? É a mãe e pai, é o pães. Ah, o pães. Ah, tá bom. Menino. Já pensou em comida, minha filha? Já pensaram em comida? Esse povo não tem jeito. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês ficam no silêncio que eu fico assim, eu acho que eu enchi o saco. Marisa, eu quero sim. Eu vejo que quando eu comecei assim estudar mesmo a doutrina, eu observei que as mulheres que elas não podiam falar, e principalmente nas obras de Emmanuel, o qual eu comecei a estudar, e a dona Raquel e a Tati tá aí para provar que eu dava cada salto, entendeu? Porque assim eu não admitia, assim, sabe, quando eu comecei a ler, assim eu não admitia assim, elas não poderem falar, elas eram humilhadas, elas eram jogadas fora por qualquer coisa, sabe? Aí tem uma que eu admiro muito, a Lívia a Lívia, me recorda, Tati, acho que é Paulo Estevo, Acho que é Paulo. há 2000 anos. Mas aí veio a Abigail, que foi aquela renúncia, né, com ela mesma, com relação a Paulo. Assim, e aquilo tudo, eu acho não, tenho certeza que eu tive lá, porque eu dava cada salto com aquelas, assim, aquelas aberrações. E assim, e no entorno assim, de casa, dentro de casa, elas eram esteio. Ou seja, para fora, eles não apareciam, mas dentro de casa, os homens geralmente, assim, tipo, ouvia, assim, de certa forma. Elas só não podiam aparecer, né? Elas eram a mãe que tinha que educar, elas eram a mulher que tinha que manter a ordem na casa, mas por fora, a comida, assim. Eu ficava assim muito assim brava assim quando eu comecei realmente a estudar, é que elas eram criticadas, elas eram como que eu vou dizer, julgadas se algo dava errado, se alguma coisa que os filhos fizessem errado, eram elas as culpadas. Então eu vejo que naquele momento assim, quando elas buscavam Jesus, elas buscavam alento, elas buscavam paz, elas buscavam cumplicidade. Elas eram respeitadas pelo mestre, ou seja, ali elas podiam falar, né? Elas tinham o consolo, elas tinham
elas ali se recarregavam para voltar para casa e continuar, porque era muito sofrido aquele caminho que elas trilhavam, né? E acho que realmente assim eu fiquei assim maravilhada quando a Lívia, em há 2000 anos, foi pedir por Jesus, mesmo que isso botasse a reputação dela em jogo, como botou pelas por ser mal compreendida, por ser julgada, né? Então, assim, elas eram uma força naquele momento para Jesus também. Elas não tinham medo de pregar, elas não tinham medo de sair de madrugada para ir para as catatumbas. Então, assim, elas tiveram um papel assim muito importante na época de Jesus e até hoje, né? Quando você vê Madre Teresa, né? Essas outras que vieram e que vestiram a camisa e seguiram, né? Assim, são mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? Que merecem nossa admiração. Era isso. Tem alguém para falar? Tem, é a Camila, depois o Luciano. Só deixa eu fazer só uma deixa na Josi, que ela esqueceu só de uma coisa. E uma coisa que o Haroldo sempre fala é que no final, no mundo espiritual, as mulheres subiam e os homens desciam. É, né? Porque quem é que foi buscar, Emmanuel? Pode falar, Camila. Quem disse isso, Tati, foi o Rossandro. Ah, o Rossandro, verdade, não foi o Haroldo, verdade, Matheus. Então, gente, completando aqui o que a Marisa falou sobre discriminação, não é só naquela época, até hoje acontece muito. Aqui em Paris, a gente, né, tá num país de primeiro mundo e logo que eu fiquei grávida do meu filho, a gente tem muita vontade, é claro, quem já foi mãe, até os pais mesmo entendem que a gente quer saber o sexo do bebê. E aqui só é permitido saber o sexo do bebê quando você está com 20 semanas. Antes disso, eles não deixam, porque existem comunidades árabes aqui pesadas que são a favor do aborto e o aborto aqui é permitido. E os chineses também. Então, para evitar esse tipo de atitude, eles não deixam que a gente saiba o sexo do bebê aqui na França antes de 20 semanas. Então, não é só antigamente que acontecia, ainda acontece. A gente ainda convive... Oi, Marisa? Acontece muito, meu anjo, mas a gente já deu muitos passos. Com a graça Sim, eu só estou pontuando essa situação porque ainda existem pessoas que vivem numa época, né, época menos evoluída, e são submissas demais. As mulheres árabes aqui na França, elas são completamente subjugadas. Elas andam de burca. Os maridos que fazem compra de roupa, compra de comida, elas não têm direito de passear. Mas eu vou falar uma particularidade. O maior consumo de lingerie de todas as grifes que existem aqui são das árabes. Olha só como é que são as coisas, hein? Elas se escondem, mas para os maridos elas têm que expor melhor. É engraçado isso, né? Eu não consegui entender ainda não, mas um dia eu vou entender. Bom, passei minha palavra. Deixa eu só contar uma coisa antes, Tati, de você passar a palavra. Tá. Sabe por que isso? Emmanuel, foi perguntado para Emmanuel, através do Chico, pediram para o Chico perguntar para o Emmanuel qual é a maior causa de queda moral da humanidade. E Emmanuel falou uma palavra: sexo. Então, embora elas usem isso para os maridos, em que elas estão justificadas socialmente para o marido, mas se produz uma energia sexual e se maneja o sexo nesses casamentos de uma forma brutal, muitas vezes violenta e libertina, profundamente libertina. Então, elas estão socialmente justificadas porque elas têm maridos. E eles também, porque eles são os maridos. Mas isso não significa que elas não sejam estupradas por estes maridos, que elas não sejam depravadas e levadas a mais abjeta ignomínia pelo sexo por esses maridos, e que também não pratiquem isso, entendeu?
E Marisa, vou completar mais uma coisa. No verão aqui, agora que a gente está no verão, você vê 24 horas por dia. A França, ela tem uma libertinagem, né, que já vem lá de trás, acontece isso, é uma falta de pudor que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, as mulheres aqui, elas saem com roupas extremamente decotadas, extremamente curtas. As meninas de 15 anos aqui, elas usam uma saia que parece um cinto, short muito curto. Isso, para nossa cultura, né, a gente acha que é vulgar, mas para eles aqui é super normal e você não toma cantada na rua, salvo das pessoas de origem árabe, os muçulmanos. São eles que estupram dentro dos trens. Existe um trem aqui que as mulheres têm pavor de pegar, porque tem muito estupro dos árabes dentro dos trens, porque eles veem as mulheres deles nas ruas, totalmente coberta, aquela coisa que você explicou, vivem libertinagem dentro de casa. Então, eles chegam, vê uma menina com um vestidinho decotado, um short mais curto, as meninas andam aqui extremamente à vontade, os caras ficam loucos, entendeu? Então, acontece muito isso aqui também, infelizmente. Estamos caminhando, com a graça de Deus, nós estamos. Amém. É contigo, Tati. Tem a Luciana e a Nádia não me respondeu se ela quer falar também. Ok, Sim, boa eu tarde a quero. todos. Marisa, obrigado pela referência, né, ao trabalho que nós apresentamos aqui. É importante a gente sempre colocar a relevância da mulher, né? Quando você fez a pergunta, até agora ninguém respondeu, por que Jesus olhava de uma forma diferente para as mulheres? É porque ele percebia naquela condição que aquele espírito existia naquele momento, a fragilidade. E, no entanto, há uma força na mulher que a diferencia muito do homem. Hoje se tem a questão do empoderamento feminino, empoderamento negro, o empoderamento, essas siglas aí que a gente não entende muito bem. Ok, até aí tudo bem. E aí o mote é justamente sobre esse termo, né, sexo. A prática dele, a sensualidade, como Camila colocou, e uma coisa que a gente tem que cristalizar nas nossas mentes. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Nós existimos na polaridade que mais nos convém para o momento que nós precisamos. Então, se hoje nós somos homens ou somos mulheres, é porque nós escolhemos no plano espiritual, ainda durante o processo da programação reencarnatória, reencarnarmos naquela condição, naquele gênero. É o melhor para a nossa própria evolução. Então, quando se privilegia muito essa cultura machista, porque ela é global, né, na África, no Oriente Médio, no Brasil, na América do Sul, na Europa, ainda são aqueles homens ou mulheres que foram extremamente recalcitrantes do sexo e que se perderam e que hoje vêm nessa condição. A gente não está questionando aqui se foi homem ver mulher, se foi mulher ver homem. Isso não interessa. O que importa para todos nós é nós aprendermos e tentarmos descristalizar esse hipervalor que se dá ao gênero. Hoje nós estamos homem ou estamos mulher. Amanhã nós podemos estar mulher ou podemos estar homem, a depender da nossa necessidade evolutiva. Porque nós somos eternos, nós apenas existimos. E nós precisamos experienciar a outra polaridade diferente da nossa atual para que nós desenvolvamos ainda mais o que? Aquilo que Jesus viu nas mulheres, o amor. Porque a mulher, nesse ponto, ela é despodorada, ela ama sem restrição. O homem não, por força justamente da cultura local, da cultura do país, da cultura global, essas coisas todas. Então, eu particularmente, eu tenho alguma restrição à questão dessa expressão, agora recentemente criada, que virou modinha. Empoderamento. Isso só existe entre nós, homens. Porque no plano espiritual, isso definitivamente não existe. Por quê? Falta de empatia, falta de respeito, falta de uma religião que religue o homem a Deus e falta justamente essa compreensão que o Espiritismo nos traz. Nós existimos homens ou nós existimos mulheres, dependendo da nossa carga trazida do passado, que vai nos proporcionar, na atual condição, a melhor condição de exercitarmos o amor.
Claro que a gente traz também, naturalmente, pendências passadas. Mas sem essa de, porque eu sou mulher, eu sou empoderada, eu sou homem, eu sou machista. Negativo, não foi isso que Jesus nos ensinou? Então é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Lu. Nádia? Então, eu só queria ponderar duas coisas. Na verdade, a gente está vendo um momento de uma volta ou volta e meia, historicamente, na história da humanidade. Porque em algum momento, nos tempos pré-religiosos, como existem, como a gente conhece hoje, nos tempos pagãos, as mulheres eram as protagonistas. Nessa volta cristã, religiosa, de religiões estabelecidas, é que se queimaram as mulheres e elas deixaram de ter protagonismo. Dentro da própria história do cristianismo, todas as mulheres, todas não digo, mas a grande maioria que são retratadas, elas estão em posições degradantes porque são viúvas, porque foram atiradas à prostituição, enfim. Nós estamos vendo uma meia volta nisso daí, neste momento histórico que a gente está vivendo. Porque, de fato, as mulheres sempre foram donas dos problemas. Há um tempo atrás, elas só não tinham voz na sociedade. Agora está o que se fala em empoderamento, que o Luciano falou, talvez seja uma palavra mal cunhada de agora elas terem lugar de fala. Mas as mulheres sempre foram consultadas pelos maridos antes de fazer qualquer negócio. Elas sempre decidiram tudo dentro de casa, de educação aos filhos, do arroz que se comprava, do feijão que se comprava, de tudo que se comprava. Elas só não tinham voz socialmente. Então, que hoje se colocou essa alcunha de empoderamento, talvez, na verdade, a palavra seja equivocada, mas é a grande volta disso daí, que primeiro eram as mulheres que tinham o grande poder e local de fala da sociedade. Depois se deu uma reviravolta, que elas eram só donas dos problemas e elas só falavam dentro das paredes domésticas, mas todas as decisões perpassavam por elas para serem externadas pelos maridos, e esse local de fala agora, essa possibilidade de se colocar pessoalmente como gênero, como mulher, dentro da sociedade, sem ter que ter alguém que fale por elas. Talvez o termo empoderamento, como muitos outros, foi escolhido aleatoriamente porque achavam bonito, como essa coisa de guerreiro também, que me incomoda muito. Ele é muito guerreiro, ela é muito guerreira. Guerreiro vem de guerra, eu não acho nada bacana isso. Então, o termo talvez esteja incorreto, mas já é um 180 graus, não sei se 180, talvez uns 90 graus nessa sociedade. Então, a gente tem que levar em conta também as sucessivas evoluções humanas ao longo do tempo. Era isso, obrigada. Já caminhamos um cadinho. Sim, sim. Estamos voltando a ter o lugar de protagonismo. Exatamente. Obrigada, era isso. Agora eu acho que é o Eunápio, né? Eunápio. Olá, pessoal. Está me escutando? É o Eunápio. Está me escutando, pessoal? Sim.
Um dia a gente vai fazer uma pegadinha com a Anápia e ninguém vai responder, tá? Tá bom. Coitado! Faz isso com ele, Tomar não. igual um pica-pau hoje. Ai. Fala, Napito. Abre o microfone, homem. A gente não sabe falar em Libras, não. Não, é porque lá em casa, eu vivo trocando isso daqui. Lá em casa são duas meninas de 13 e de 7 anos. Eu posso comprar quilo disso aqui que elas ficam pegando os meus. Aí eu não sei qual é que é o meu, qual é que é o delas, e elas ficam puxando, tem que perguntar. Pois bem, adorei o tema, magnífico, muito boa sua apresentação, gosto muito dos livros que você falou, né? Bem interessante. E aí eu fico às vezes, quando eu comecei a estudar não apenas isso, né, o espiritismo como outras coisas, eu queria entender, né, algumas coisas, principalmente essa ideia patriarcal, que o patriarcalismo se organizou, como a Nádia comentou, e conseguiu desfigurar por completo a ideia feminina, né? Se você for pensar nas culturas e religiões antigas, como a Nádia bem pontuou, a mulher tinha um papel decisivo, né? Tinha um papel preponderante. Aí veio o patriarcado de uns 12.000, 10.000 anos atrás e começou a desfigurar por completo a figura da mulher. E dentro da religião dos hebreus, dentro dessa própria Gênese hebreia, né, dos judeus, eles pontuam bastante isso, né? De uma forma simples, a Gênese ela consegue destruir algumas figuras simbólicas importantíssimas, né? Ela desfigura a mulher, ela consegue desfigurar uma serpente, que a serpente também é de um sagrado feminino de transformação simbólica, né? Tanto é que é usado na alquimia no Ouroboros, né? Que é o círculo de transformação contínua. Ela consegue desconstruir a Gênese, a ideia de árvore, né? Levando a árvore da vida, que é o que liga a terra ao céu, e consegue desconstruir o sexo. Então, 4 símbolos importantes que, se você for ler ao pé da letra e ampliar a sua concepção, você vê que a Gênese da Bíblia consegue desconstruir completamente e torna completamente machista e patriarcal. E o que o Cristo nos pontua de forma belíssima é justamente isso, é o resgate não apenas da mulher e da figura feminina, mas sim do sagrado feminino. E o sagrado feminino está em todos nós, como o Luciano comentou. É o yin e o yang, né, juntos no processo de evolução do espírito. Né? Tanto é que ontem eu comentei sobre um chakra específico, que é o chakra umbilical. Esse chakra umbilical está relacionado ao sagrado feminino, que é o chakra das águas, é o chakra da inovação, da criatividade, umbigo da gestão da relação da vida, e ele está ligado ao sagrado feminino. Então, certamente, quando Cristo pontuou isso, ele está muito além do que apenas trazer para si aquelas mulheres que estão esquecidas da sociedade. Ele quis lembrar os homens e a todos nós do sagrado feminino também, né? Até porque Maria, né, a mãe materna, a mãe aqui de Jesus, né, traz todo o ser sagrado, né? É bem interessante. Parabéns pelo estudo, Marisa. Só uma partezinho, se a gente for olhar a história do cristianismo, a figura mais importante dentro de todo o cristianismo é Maria. Foi o que propiciou a vinda de Jesus. Pense bem, isso é muito simbólico, muito simbólico. Isso é mesmo, Nádia. Tanto é que a Igreja Católica traz Maria para dentro do processo, né, de religiosidade dentro dos dogmas da Igreja Católica, né? Você nota que aquelas outras religiões cristãs, olha que coisa interessante, aquelas outras religiões cristãs, né, que começam a quebrar com o conceito de catolicismo, vindo principalmente com a Reforma Protestante e as neopentecostais, que vem muito mais o Antigo Testamento do que o Novo, né? Essa figura não existe.
não existe, né? Essa figura de Maria, de consagração, de ideal de mulher, de não sei o quê, eles não comentam sobre isso. Preferem falar sobre profetas Daniel, sobre os profetas antigos, dos salmos, dos reis, sempre figura masculina, como é defendido no Antigo Testamento. Bem interessante. Mas, Eunap, eu vou te interromper um minutinho. Por que que na religião protestante eles não aceitam Nossa Senhora, não aceitam Maria? Entendeu? Isso que eu queria saber. Por quê? É porque a igreja protestante, quando você vem de Martinho Lutero para cá, e essa é uma das teses que ele traz, né? Uma das teses que ele traz é justamente isso. É você retirar toda a influência da Igreja Católica e toda a religião de santos e tudo mais, né? E colocar Jesus apenas como o único salvador e central do processo de salvação religiosa. Tá, mas é bem grotescamente. Eles creem que Jesus nasceu da chocadeira. Ele não tem mãe. Eu não estou falando, eu não tô falando que eles não Deixa acreditam eu em falar Maria. rapidinho, só uma frase. Não, Só eles uma acreditam. frase. Porque de verdade, gente, eu como uma pessoa mortal, assim, pecadora também, vivendo num planeta de provas e expiações, eu acho um absurdo uma pessoa não acreditar em Não, mas eles acreditam em Maria. Eles só não trazem, eles acreditam em Maria, só não trazem Maria como o princípio fundamental da Deixa ideologia. só a dona Eliane falar uma frase. Só negam o sagrado de Maria. Então, eu tenho uma amiga evangélica que diz que Maria foi só barriga de aluguel de Jesus. Está entendendo? E acreditam por acreditar. Muito bem, Eliane. Acreditam por acreditar, mas não trazem simbologia, né? E nem a figura dela para o processo religioso. Entendeu, Camila? Posso fazer uma parte? Faça duas, minha querida. Faça duas. As igrejas neopentecostais, elas relegam Maria a esse plano de, entre aspas, barriga de aluguel. Eu também não sei se gosta dessa imagem, não, mas foi usada agora, porque elas se utilizam também, as neopentecostais, tá? Não estou nem falando das calvinistas, das luteranas, etc., não. Isso é uma outra história. Estou falando das neopentecostais. Elas negam também toda a divindade de Maria, porque elas também transitam, apesar de se dizerem neopentecostais e evangélicas, elas transitam entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, desde que lhe convenha. Então, quando convém o Velho Testamento, elas usam sem o menor pudor, mesmo sendo se autodenominando evangélicas, e quando lhe convém o Evangelho, usa o Evangelho, e dentro da hierarquia das neopentecostais, as mulheres são renegadas a segundo plano em todas as hierarquias. Em todas, mesmo as que se dizem bispas, e etc, 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 mas as neopentecostais, é o que eu digo, é um plano de uma completa complexidade intelectual que, para mim, eu não alcanço, porque quando interessa, usa o Velho Testamento, quando não interessa, usa o Evangelho, apesar de se dizerem evangélica. Agora, é todo um processo de relegar mulher a segundo plano mesmo. E elas também, Jesus, acima de tudo, não existe mais nada, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para baixo, nem para cima, nem para quando lhes convém. Quando não convém, tem até feijãozinho mágico. Pronto, era isso. Aí, Nádia, é isso aí. Certinho. E aí, quem é que... Posso só fazer um pequeno complemento aqui à fala de todas? Sim, por favor. Não uma leitura linear, uma leitura cronologicamente linear, mas vamos tentar fazer uma leitura um pouco mais superior e analisarmos não com a mente material, mas sim com a mente espiritual, graças à doutrina espírita. Pois é, né, Raquel? O que acontece? A gente tem por hábito, isso aí... Tá aberto meu microfone. Tá,
Pode continuar gritando que a gente fica feliz da vida aqui, vibrando contigo também. O que acontece é o seguinte, a gente se atém muito a essas questões, nada contra a fala de ninguém, ao contrário, eu só estou pegando um viés e desenvolvendo um pequeno raciocínio. Mas é que nós ainda nos colocamos na condição de espectadores, quando não co-participantes de todo esse processo evolutivo. Mas o que falta em nós? Fazemos uma análise sobre o ângulo espiritual. O que nos impede? Porque se nós entendermos que nós somos seres eternos, nós somos eternos, nós estamos existindo experiências materiais, corpóreas, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um período que nós planejamos ainda lá atrás no plano espiritual durante o processo reencarnatório. A gente vem para cá, o que acontece? A matéria, a sociedade, o mundo assedia e desperta em nós as antigas paixões que nós trouxemos do passado, que é o mesmo homem que está vivendo hoje. E o que acontece? O nosso eterno Pai de imensurável sabedoria nos coloca à frente de situações para despertar em nós esse homem velho que ainda existe, que nada mais é do que o apaixonado pelas religiões, pelo poder. Quem tem conhecimento tem poder. Talvez, Luciano, desculpe, é uma parte. Talvez você falar o homem velho dê a conotação masculina. Que tal começar a falar a alma velha, o ser velho, colocar homem velho dá essa conotação de masculino. Talvez seja isso. Perfeito, mas nós aprendemos homem velho, Nádia, pelo próprio espiritismo. Não é o Luciano que está dizendo isso, é a própria doutrina que nos ensina. E aí, só para esclarecer esse ponto, a hora que nós conseguimos sair um pouco dessa zona, como coloquei, a Sônia até concordou comigo esses dias, de desconforto, de estarmos estruturados no sistema de crenças machistas, doutrinárias, poderosas, que tudo é efêmero, gente. Tudo é efêmero. O próprio sofrimento é efêmero. Na medida que a gente compreende que ele faz com que a gente evolua, que nós nos aproximemos de Deus. A gente está vivendo hoje um momento singular na história humana. Não é verdade? Então, quando a gente consegue sair um pouco dessa condição de ser encarnado e conseguirmos elevar um pouco mais a nossa consciência e aquele pensamento mais profundo, tendo como base o espiritismo, a nossa leitura da vida vai ser diferente. Sofreremos um pouco menos. A gente também não tem sangue de barata. Não é por sermos cristãos, espíritas cristãos, que nós somos vacas de presépio. Absolutamente. Nós temos raciocínio, inteligência, sentimento e, sobretudo, essa base que foi estruturada há mais de 150 anos, que nos descortinou o véu da nossa ignorância. Então, eu digo isso por mim, tá? A gente tem o hábito de dizer que o espírita fala para o ouvido, e é verdade. A gente acaba corroborando as próprias ideias e compartilhando o que a gente sabe. Então, sempre que a gente for fazer uma leitura desapaixonada da história, nós vamos ter um sentimento mais neutro, mais compassivo e mais abrangente com relação a todo esse movimento que ocorre conosco. Não é? Sem os apegos às paixões, às burcas, né, Camila? Aos shortinhos cintos, que nos aflige ainda. Por homem, isso é um exercício muito grande, aquele que se coloca como cristão, de passar frente a essas questões todas da forma menos tentadora, digamos assim, possível. E não é só também na questão da sexualidade. Em toda a sociedade. Em toda a sociedade. Então, é uma fala só para ampliar um pouco mais esse leque de reflexões, muito pertinentes, por sinal, bem interessantes, né, para que a gente procure desfocar um pouquinho essa questão da matéria, do homem, da mulher, das religiões, do poder que assedia, que ensoberbece, que ilude e que apaixona e que cega. Quantos tantos hoje que estão entre nós aqui que já tiveram poder em mãos e fracassaram? Né? É isso. Obrigado, gente. Ô Lu, mas eu vou te falar, eu acho muito bonito o respeito que os homens franceses, eles têm das mulheres deles aqui. Eu vejo, entendeu? Entra no ônibus as meninas com as roupas da forma que eu falei para vocês e que deveria ser assim. Você deveria ter o livre-arbítrio de usar uma coisa que te convém, principalmente porque é uma época de calor aqui faz 40 graus, a gente não aguenta sair totalmente coberto e ser respeitado por
por isso, sabe? Eu vejo os homens entram no ônibus, entram no trem, pode ser a mulher mais maravilhosa do mundo, franceses. Eles são discretos na dele, eles não fazem nada, eles não cantam mulher. Se você tiver alguém olhando para você torto, olhando para você de uma forma diferente, desagradável, ou é árabe ou são os africanos que habitam aqui. São as percepções em quase 3 anos de França que eu absorvi hoje. É triste, né? Não, É mas triste, a resposta é simples, é uma palavrinha curtinha, de 3 sílabas, que a gente ainda não conseguiu entender. O homem é meio que boi de abate, entra no curral e vai seguindo o fluxo. A Pois resposta é. é uma só. Não, e eu vou te falar uma coisa, Lu. Cultura. Nós Lu. temos uma cultura latino-americana que preza muito a sexualidade masculina. Sim. Olha, o Eduardo meu marido recebeu um amigo dele aqui o ano passado e a gente foi passear na Champs-Élysées e tava uma época gostosa também, assim. Ele via as meninas com umas roupas mais sensuais, porque são roupas normais para elas aqui, né? Ainda tô absorvendo essa atmosfera da mulher francesa, do que é viver uma sexualidade sem ser julgada vulgarmente, igual aí no Brasil nós somos. E eu achei um absurdo, sabe, o amigo dele, os comentários que ele fez. Eu fico imaginando, o cara não pode nem descer para o sul da França, porque ele vai chegar lá, ver um monte de mulher de topless, que aqui é normal, é tudo respeitoso. Sim, o cara vai passar mal, ele não vai aguentar. Entendeu? Isso aí, todos os homens que vêm do Brasil, que eu vejo, são assim. É um absurdo para mim. É cultura. Mas como a Sônia colocou, realmente precisa mudar, né, gente? Sim, sim. Precisa mudar. Sim. Com certeza, com certeza. O Eunápio está com a mãozinha levantada. Só apenas a título de curiosidade, né? Porque eu lembrei aqui, estava lembrando aqui de você, nos termos. Depois vocês pesquisam com mais calma. Existe uma corrente esotérica do islamismo chamado os sufistas. Não é surfista, não, é sufistas. Aquele que fica girando, não tem uns que fica girando? Tem uns que ficam girando, né? Já viu? Os sufis, né? É sufis ou sufis. Eles, com visão... menino. Isso, sufis. Né? É sufis ou sufis, né? Pois bem, eles, com a visão deles, eles possuem uma ideia um pouco diferente da mulher, atentando para elas, como se elas fossem uma imagem e semelhança do Deus, porque elas geram vida. É bem interessante. Tanto é que a filha do profeta, do Maomé, eu acho que é Isabel, não esqueci o nome dela, né? Essa filha, para esses sufis, né? Elas são uma pessoa respeitada, né? Uma pessoa que está dentro do processo religioso, que faz parte, e segundo eles, todos os homens precisam respeitar suas mulheres, né? Precisam honrá-las, precisam dar alguns direitos para elas, um pouco mais do que os outros. E tanto parece que no Império Otomano, quando houve as expansões, né, quase esse pessoal dos sufis eram dizimados porque pensavam de forma diferente com a maioria. É bem interessante para vocês depois lerem com calma sobre a relação dos sufis com o sagrado feminino. Tarefa de casa. Pessoal, posso falar? Tem alguém na fila? Fale, Raquel. É importante essa reflexão a respeito, né, da posição da mulher, mas a gente também precisa refletir que quando houve o movimento de liberação feminina, eu vivi essa época, né? Com a minha idade, eu vivi bem a revolução, a chamada revolução feminina. Nós também tivemos uma época de muito desrespeito ao masculino. Eu digo nós, de modo geral, não estou dizendo que tenha sido eu, tenha sido fulana, Maria, Cicrana, mas houve isso.
pessoas da minha relação de universidade que dizia mesmo que ia fazer igual. Se era traída, ia trair também. Se era isso, tinha que ser, porque saiu daquela fase de sufoco. O que eu acho que a gente pode fechar a reflexão é que cada país é sua particularidade, sua cultura. Se nós fôssemos todos já totalmente evoluídos, aí seria maravilhoso. Aí não existiria a guerra, não existiria a disputa, não existiria a dominação, não existiria o dominado, não existiria a pobreza, não nada, nem um sufocando o outro sendo sufocado, um desrespeitando o outro sendo... Então, é tudo de acordo com o planeta que a gente está habitando, com esse processo de evolução, as conquistas muito mais espirituais do que materiais. Então, com certeza, se a gente está dentro da doutrina, não é à toa que nessa existência eu tenha vindo Maria, eu tenha vindo... nasci na Paraíba, o meu avô, um dos meus avós, dizia que mulher, menino e cachorro era debaixo da mesa. E ele tinha mais filhas mulher do que homem, e teve mais netas do que neto, e foi um aprendizado, que até o fim da vida dele ele teve que respeitar aquelas mulheres que tiveram que sair debaixo da mesa. Né? No Nordeste ainda tem uma característica muito mais machista do que aqui no Sudeste, do que no Sul. Na França está de um determinado jeito, na Inglaterra está de outro, e cada um crescendo espiritualmente, dentro do respeito, dentro da tolerância, dentro dos valores espirituais. Eu acho que isso é que é o mais importante da gente refletir nesse estudo. Agora, traz a questão da mulher no Evangelho e da submissão e de tudo que se passa para a reflexão, para o aprendizado, para que se respeite como ser. Né? Seria assim a minha contribuição, né? Quando o Luciano começou a falar que eu tinha aberto o microfone, que era para falar nesse sentido, tem muita coisa. Não é à toa que se reencarna numa situação de pobreza, outro de muita riqueza. O que se vai fazer com isso? Um de muita beleza, outro de muita feiura, outro negro, outro branco do olho azul. Então, são aprendizados que a gente precisa vivenciar, independente do sexo, da situação social, da situação de nação, e aí é nesse sentido que eu acho que a gente podia refletir. Raquel, eu posso falar um negocinho, pessoal? Vocês tem que acabar agora. Vai falando. Raquel, eu vou falar um negócio para você. Eu vou falar um negócio para você. Você agora falou um negócio que, sinceramente, eu tiro meu chapéu, não tendo chapéu. Porque escutar isso... Por que eu estou te falando isso? Porque eu conheço muitas mulheres nordestinas, igual a você, que são espíritas. E eu conto nos dedos as mulheres, e você é uma delas, que consegue dissociar essa informação, pelo que você acabou de falar, e entender que nenhuma revolução vai dar jeito enquanto nós não evoluirmos, enquanto não houver uma evolução. Né? Isso é um aprendizado muito grande, e é isso que a doutrina nos fala, você está me entendendo? É você tentar visualizar as coisas sem essa paixão que às vezes entorpece a gente, né? Às vezes a gente está levantando a bandeira por paixão e não para. Opa, o que é isso? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Eu participei de uma mesa quadrada, há muito tempo atrás, falando sobre um livro da Joana de Ângeles,
né? E dentro dela tinha duas mulheres espíritas, né? Palestrantes e tudo mais. A gente estava conversando. Caraca, as duas mulheres e duas nordestinas, uma do Maranhão e outra de Salvador, só faltou dizer que não é isso, temos que sair na revolução, somos mulheres, já fomos muito pisoteadas, o espiritismo não é isso. Você está entendendo? Essa visão apaixonada que você acabou de não dar, né? E sim uma visão racional dos fatos, né? Que é isso que a doutrina espírita nos traz, é isso que temos que fazer, que o homem ou mulher velho morra todo dia, justamente é para isso, é enfrentar esses problemas, digamos assim, com a racionalidade, e com o carinho que a doutrina nos traz, né? Bem pontuado mesmo, bem, parabéns para a sua concepção de vida, né, nesse aspecto, entendeu? O que passou, passou, você deixou lá no passado, certamente, e agora, adulta, consegue visualizar as coisas de outras formas, e assim, certamente, contribui para a tua evolução, né? Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Parabéns. Isso, a gente já caminhou um cadinho, continuo dizendo. Quando a humanidade evoluir mais, caminharemos mais. Fala, Nádia. Então, corroboro incondicionalmente com o que a Raquel falou. Parabéns, Raquel. Dissociou do emocional. Agora, é exatamente isso. É cíclico, a coisa é cíclica e a gente tem que acompanhar o movimento que está sendo de evolução que está sendo feito. Tem um momento, você mesma falou, quando houve um movimento feminista, se dobrou tanto para a esquerda que quase chegou na direita. Então, há de fato, cada vez que há uma revolução em qualquer sentido, se radicaliza tanto que quase chega no outro extremo. Isso é natural. Então, voltar ao equilíbrio é um processo natural é tanta opressão em que quase explode lá do outro lado. Então, essa volta é a volta para o equilíbrio, onde vai se dando o caminhar natural, onde vai se deixando paixões, como disse o Onápio, vai se deixando paixões de lado e vai se caminhando dentro da racionalidade. E é essa a proposta da doutrina, da forma como eu entendo. Então, parabéns, Raquel. Você sintetizou muito bem. A gente vive o tempo que vive, independente do passado que passou. Agora, tudo é cíclico. E na hora que explode tudo, se vai tanto para a esquerda ou para a direita que chega quase na outra ponta, se dá quase um 360. E a gente está retornando para o ponto de equilíbrio, para o caminhar racional. Obrigada, era isso. Então, gente, para a gente só resumir a história, um pouquinho da ópera, é bom que a gente sempre tenha em mente uma coisa. Nós sabemos perfeitamente que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Isso é divino, não é prerrogativa espírita. E a natureza mais difícil de ser moldada é a natureza humana. Mesmo assim, com toda a recalcitrância que nós trazemos do nosso passado, reverbera do nosso presente, estamos evoluindo sim. Estamos evoluindo sim. Vamos fazer a nossa prece? Não quer esperar até às 18, não, Marisa? Não quer? Vamos